Olá, alunos, olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a nossa aula de número 13, objeto de conhecimento vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos, vacinas. E o detalhamento, funções orgânicas e sua relação com a saúde. Então, agora vamos para a nossa aula. Nós vamos falar aqui nessa nossa aula sobre funções mistas. O que consiste em ser funções mistas? Primeiramente, nós vamos olhar um composto orgânico e tentar identificar qual é a função que ele pertence. Se é um álcool, se é um fenol, se é um aldeído, cetona, se é um hidrocarboneto, né? Qual é o tipo de hidrocarboneto? Se é alcano, alceno. Então, é olhar o composto e identificar o tipo de função que tem ali naquele composto. Então, observem aqui esse composto que eu estou mostrando para vocês. Olhem só como ele é lindo. Observem aqui. Cada corzinha que eu destaquei aqui para vocês representa uma função orgânica diferente. Então, o que é necessário num composto desse tipo? É você identificar as funções orgânicas. Já sabemos que esse composto aqui é um composto de função mista. Então, o que é função mista? É quando a gente analisa o composto, olha para ele e observa que ele tem mais de um tipo de grupo orgânico. Tem, por exemplo, álcool, tem fenol, tem cetona, tem aldeído. Então, a gente observa, tem amina, tem amida. Cada corzinha dessa representa uma função orgânica diferente. Então, qual é o nosso papel aqui? É identificar a função para saber qual é o tipo de função que tem ali, para saber quem é que vai agir como sendo a função principal e quem é que vai agir como sendo a função secundária, que vai, na verdade, receber o nome da ramificação. Então, é isso que consiste em identificar uma função mista, é olhar para o composto e verificar qual a função, quais as funções e quantas funções e quais são esses tipos de funções que estão presentes aqui. Então, a gente pode observar, ó, tem essa função na cor verde, né, que a gente precisa identificar. Já sabemos que é um ácido carboxílico. Tem ali, ó, um nitrogenado, é uma amina. Tem mais adiante, em rosa, é uma amida, porque tem oxigênio e nitrogênio junto. Mais adiante, é um éster. Aí observamos que tem ali um anel aromático. Então, a gente precisa conhecer as funções mistas. A gente precisa identificar cada uma delas. Então, por isso o objetivo de estudar todas as funções orgânicas. Vocês já estudaram? Já viram, se nós estamos aqui nas funções mistas, é porque vocês já viram sobre funções dos hidrocarbonetos, já conhecem os compostos oxigenados, já conhecem os compostos nitrogenados. Então, agora que vocês conhecem, nós vamos juntar tudo isso num único composto, porque são os compostos orgânicos que existem aí no nosso dia a dia. É por isso que os compostos orgânicos são os compostos mais abundantes na natureza, por causa dessa característica aqui do carbono formar cadeias carbônicas e aí também de formar vários compostos orgânicos de acordo com as funções, tá? Então, vamos ao conceito de função mista para vocês não esquecerem mais. O que é função mista? Observem aqui na cartela. Funções mistas. Para um composto orgânico, ter funções mistas, ele precisa conter em sua estrutura dois grupos funcionais diferentes. E os grupos funcionais, eles são responsáveis por caracterizar as cadeias carbônicas como sendo de álcools, de cetonas, de aminas, de amidas, etc. Então, isso que é o conceito de funções mistas. Tá? Então, o que a gente precisa identificar? As funções. Então, essa daqui é uma com várias funções mistas, mas existem outras. Por exemplo, essa outra função orgânica aqui, ó. Preciso identificar quais são as funções presentes aí.
Observe, ó, é uma estrutura orgânica que tem várias funções diferentes, né? Tem mais de duas. Função mista é quando tem mais de duas funções orgânicas diferentes. E a gente já observa que tem as funções, que tem mais de duas funções orgânicas diferentes, porque a gente observa aqui no cantinho é uma, lá no outro cantinho é outra, né? Na outra extremidade é outra. Observem outra estrutura aqui também que eu trouxe para vocês, que a gente precisa identificar. Olhem só, essa estrutura aqui sendo formada. A gente precisa identificar quais são as funções orgânicas presentes aqui nesse composto, né? A gente precisa observar o que significa esse oxigênio, o que significa essa hidroxila, precisa analisar se está ligada a anel aromático ou não. Observe mais adiante, tem o NH com carbono e dupla ligação com oxigênio, então é importante olhar para o composto e reconhecer. Trouxe mais um aqui para vocês. Olhem só essa outra função, ó. Funções mistas. Isso é uma função mista? É. Quantas funções tem aí? A gente observa que tem 3. Só de oxigênio tem 3 diferentes, né? Tem o oxigênio com dupla ligação aqui em cima, o oxigênio com dupla ligação aqui embaixo, lá no cantinho já o oxigênio ligado a 2 átomos de carbonos. É uma função mista. A partir de 2 átomos, de 2 grupos funcionais diferentes, caracteriza uma função mista, né? Vamos ver mais um composto aqui que eu trouxe para vocês. Olhem só esse outro. Quantas funções orgânicas diferentes tem aí? A gente precisa analisar, precisa identificar que a hidroxila está aqui, ó, ligada a um anel aromático. Então, preciso voltar com os meus apontamentos, com meus pensamentos e identificar o que significa uma hidroxila ligada a um anel aromático. E quando a hidroxila não está ligada ao anel aromático, como esse carbono dali, ó, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Quando tem só o nitrogênio, né? O que significa? A gente precisa reconhecer. Então, vamos ver mais uma função aqui. Olha só, mais uma função orgânica. Tem quantas funções? Mais uma função mista. Tem quantas funções orgânicas aqui? A gente precisa identificar, né? Será que tem 3 funções orgânicas diferentes? Ó, já sei que aqui tem hidroxila ligado no aromático. Então, é o mesmo tipo de função, né? Tem 2 vezes, mas é o mesmo tipo de função. Lá no cantinho, já sei que é uma amina. Então, aqui, na verdade, esse composto ele tem 2 funções orgânicas. Por isso que ele é chamado de funções mistas. Correto? Então, são esses os compostos que eu trouxe para vocês, para a gente olhar, para a gente analisar, para a gente conseguir identificar esses compostos. Então, analisando mais um composto aqui, mostrando aqui, ó, esse composto aqui para vocês, que era o composto inicial, né, que eu trouxe agora com mais calma para vocês identificarem. Ele vai ficar aqui, ó, coloridinho também, para mostrar para vocês as funções orgânicas presentes aqui. Certo? Então, a gente consegue identificar que existem mais de 2 funções orgânicas diferentes. Por isso que eu pedi para ficar bem coloridinho, ficar bem bonitinho. Eu trouxe aqui bem coloridinho para vocês conseguirem identificar que são diferentes. Não posso olhar esse composto, me assustar e dizer, eu não conheço. Vai analisando com calma, grupo funcional por grupo funcional, para você conseguir identificar. Mas, para isso, é necessário você sempre ter tudo anotadinho no seu caderno, todas as funções orgânicas que você conhece, todas as funções orgânicas que você já viu, para depois juntar tudinho e tá aqui, ó, trazer no mesmo composto. Então, vamos analisar esse composto com mais calma. Trouxe aqui para vocês ele com mais calma. Tá aqui, ó, para a gente identificar o quais são as funções orgânicas presentes aí, tá? Então, conseguimos identificar que aqui, ó, é uma, e isso daqui representa um ácido carboxílico. Isso daqui é outra, representa uma amina. Isso aqui todinha é outra, representa uma amida. E isso daqui, ó, representa um éster. São 4 funções orgânicas diferentes. Observem que são funções oxigenadas, que têm funções nitrogenadas. Então, é só identificar. Quando vem uma questão de vestibular,
numa estrutura desse jeito aqui, geralmente é para você conseguir identificar quais são as funções orgânicas que estão presentes num tipo de composto desse, né? Vamos olhar mais um. Esse outro composto aqui, ele tem quantas funções orgânicas diferentes? Esse daqui é uma, e observe que isso daqui, ó, é um anel aromático. Portanto, se a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, caracteriza-se como fenol. Isso daqui, ó, qual é a função orgânica? Isso daqui é um éter. O que é um éter? Quando o oxigênio está entre átomos de carbonos. Isso daqui, ó, é uma amida. Por que que é amida? Porque tem carbono, dupla ligação e também o nitrogênio. Isso significa amida. E o restante do composto aqui tem os carbonos que podem caracterizar um hidrocarboneto. Mas, nesse caso aqui, vai prevalecer a função, as funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, certo? E aí, agora que a gente já viu, que a gente já conhece as funções, a gente precisa saber nomear essas funções mistas. Então, como que é feita a nomenclatura das funções mistas? Ela é sempre feita considerando apenas uma das funções como sendo a principal. E esse prefixo ele será o único a fazer parte do nome da substância. As outras funções serão indicadas por meios de prefixos específicos. Então, o que a gente faz? A gente precisa identificar qual é a função de acordo com as características das funções mistas, né? Existe um pequeno critériozinho aqui para você saber nomear as funções mistas. Então, você vai identificar e você vai nomear. Quando tem mais de uma, tem 2, 3, 4, apenas uma vai representar, vai ser a parte principal, que vai ser o nome principal do composto, tá? Então, quais seriam esses critérios para a nomenclatura dos compostos de funções mistas? Observem aqui. De acordo com a prioridade crescente. Então, as funções, elas podem ser, ó, ácido carboxílico, pode ser aldeído, pode ser cetona, álcool, amina, aleto orgânico. Desse jeito. Essa setinha quer dizer que o ácido carboxílico ele tem uma prioridade maior do que, por exemplo, lá no cantinho. Estou falando da partezinha verde, tá? Então, o ácido carboxílico ele tem a prioridade maior em relação ao último, ao aleto orgânico. Se, por exemplo, numa função mista, tem ácido carboxílico e aldeído. Qual deles que vai ser ali o composto principal, que vai nomear sendo ali o composto principal? O ácido carboxílico. Agora, se não tem ácido carboxílico, se tem aldeído e cetona, quem é que vai prevalecer para nomear esse composto? O aldeído. Então, essa tabelinha que eu trouxe para vocês é para mostrar a ordem de prioridade. A função está ali, né? Aldeído, ácido, cetona, álcool, amina e aleto orgânico. O sufixo é de acordo aí com o composto. Se é um ácido carboxílico, o sufixo vai ser oico, ou seja, a terminação, né, vai ser oico. Se for um aldeído, a terminação vai ser al, de aldeído. Se for cetona, a terminação vai ser ona, de cetona. Se for um álcool, a terminação vai ser ol, de álcool. Se for uma amina, a terminação vai ser amina, correto? Agora, o prefixo. Se, por exemplo, por que não tem o prefixo aqui do ácido carboxílico? Porque se tem ácido carboxílico, ele vai ser a cadeia principal. Ele não vai receber a nomenclatura de prefixo como se fosse a ramificação, porque ele sempre vai ser a cadeia principal. Por isso que não tem aqui, ó. Certo? Agora, se, por exemplo, for um aldeído, né? O aldeído, se ele não for a cadeia principal, ele for a cadeia como se fosse a ramificação, o prefixo que a gente vai usar vai ser esse aqui, oxo ou formil. Se for, por exemplo, cetona, vai ser oxo. Se for o mais comum que aparece, o álcool, que também aparece nos fenóis, aparece o grupo OH, então vai ser o hidróxi. Se o grupo amina for uma ramificação,
ele vai se chamar amino. Se ele for cadeia principal, ele vai se chamar amina. Essa é a diferença. Então, quando tu tem o nome do composto que se falou amina, quer dizer que a amina é a cadeia principal. Se quando tem o composto e fala amino, quer dizer que ele está agindo como sendo uma ramificação. Então, são alguns critérios, né, que a gente precisa seguir, essas regrinhas, de acordo com a IUPAC, a regra de prioridade, com a função, sempre primeiro é o ácido carboxílico. Na ausência do ácido carboxílico, a gente vai olhar se tem aldeído, se tem cetona e álcool, se tem aldeído e amina, por exemplo, qual é a ordem de prioridade? Qual é o composto que vai ser o composto principal de toda aquela função mista, tá certo? E agora, então, nós vamos ver exemplos para vocês conseguirem compreender. Observem aqui os exemplos. Então, tá aqui, ó. Eu trouxe esse composto aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar e ver a presença de 2 grupos funcionais, né? Quais são esses grupos funcionais que tem aí? A gente precisa identificar quais são esses grupos funcionais. Então, tá aqui, tem o grupo OH e tem o grupo carbonila, que eu já percebi que aqui é uma cetona. O que é cetona? Quando a carbonila está entre átomos de carbonos. E aqui está entre átomos de carbonos. Aqui é carbono e aqui é carbono. Então, a gente precisa identificar quais são os grupos funcionais desse composto. Então, o que nós temos aqui? Esse grupo funcional, a carbonila, que é característico das cetonas, e o grupo OH, que é característico dos álcools. Está aqui, ó, a carbonila, que é o grupo funcional característico das cetonas. Então, lá naquela ordem de prioridade, qual vai ser a parte principal? Qual vai ser a função orgânica principal? Cetona, porque o álcool está quase lá embaixo. Entre cetona e álcool, a cetona vai ser a parte principal do composto orgânico aí de função mista. Correto? Então, vamos ver aqui. Continuando. Então, agora, para nomear. Então, esse composto, qual vai ser o nome dele? 4-hidroxibutan-2-ona. Vamos entender por quê? Já sabemos que a parte principal é a cetona. Nós vimos anteriormente que ela que vai mandar na cadeia, a cetona que vai mandar na cadeia. Portanto, a nomenclatura vai terminar com ona. Então, eu preciso identificar, preciso numerar, sempre a partir da extremidade da carbonila, porque o composto começou para cá. Quem é que está mandando na cadeia? Cetona. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui no carbono 4 tem a hidroxila. Se a hidroxila não é a cadeia principal, então ele recebe ela recebe o nome de hidroxi. E onde é que está essa hidroxila? No carbono 4. Por isso que está sendo 4-hidroxi. Qual é o nome da cadeia principal? But, porque tem 4 carbonos aqui na cadeia principal, ó. Essa é a cadeia principal. Porque só tem ligação simples entre os átomos de carbonos e ela é uma cetona. Só que eu preciso identificar onde que está aí a função da carbonila, que é a função da cetona. E essa carbonila ela está no carbono 2, por isso que é 2-ona, certo? Professora, se tivesse na extremidade da cadeia, ia deixar de ser cetona, ia ser aldeído. Lembre-se ainda das características de todas as funções orgânicas. Álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, éster, aminas, amidas, certo? Então, a gente precisa identificar todos esses compostos, reconhecer todos esses compostos, porque agora eles vêm juntos numa mesma estrutura, né? Essas funções orgânicas, na verdade, elas vêm juntas numa mesma estrutura que representa um composto orgânico. Então, portanto, esse composto aqui se chama 4-hidroxibutan-2-ona. Às vezes, esse 2 vem lá aqui no finalzinho. Então, butanona 2, porque but significa 4 carbonos, an significa ligação simples, ona de cetona, e onde é que está a carbonila? No carbono 2, correto?
Então, esse era o exemplo aqui. Então, esse composto que a gente viu agora, o nome dele, ele é um carboidrato. E esse carboidrato de função mista, quais são as funções? Cetona, que a gente viu, e álcool. Então, esse composto aqui é um composto cetoálcool. Então, precisa identificar aí qual é esse composto orgânico, certo? Então, para ficar bem fixo, até está destacado aqui para vocês. Esse composto pertence ao grupo dos carboidratos e é uma função mista que tem cetona e tem álcool. Agora vamos analisar mais um composto orgânico. Observem que esse composto aqui, ele tem duas funções mistas, né? Porque a gente percebe que tem esse daqui, e você precisa identificar que ele é um ácido carboxílico. E precisamos identificar que tem o NH2, e quem é esse NH2? Amina. Então, esse composto aqui, quando tem amina e tem o ácido carboxílico, esse composto aí é um aminoácido. Então, precisamos reconhecer quais são as características dele, né? Tem o ácido carboxílico, que é o que manda na cadeia, e a amina. Por que é o ácido carboxílico que manda na cadeia? Por causa daquela tabelinha que eu apresentei para vocês de ordem de prioridade. Então, esse daqui é o carbono 1, esse é o carbono 2. Quando a amina ela está como sendo ramificação, ela não se chama mais amina, ela vai se chamar amino. Por isso que é o aminoácido esse composto, tá certo? E o nome desse composto é o ácido 2-amino, porque o grupo amino está no carbono 2, observe, só tem 2, e esse ácido, ele só tem 2 átomos de carbonos etanóico. Pronto, olha, esse é o nome dele. Geralmente, questões vestibulares com funções mistas não pede o nome, geralmente é para a gente identificar a função, tá certo? Então, aí eu trouxe mais um composto orgânico para vocês. Observem aqui. Esse composto aqui, muita gente já viu, já ingeriu, né? Porque é o paracetamol. Então, esse composto aqui, a gente sempre tem em casa, é o paracetamol. Então, qual é o nome desse composto? É o N4-hidroxifeniletanamida. Meu Deus, por que isso, professora? Porque aqui tem uma amida, né? Esse N significa que tem aqui o grupo fenil, e esse daqui é o carbono 1, esse daqui é o carbono 4, tem uma hidroxila caracterizando aí um fenol. Então, por isso que o nome dele é N4-hidroxifeniletanamida, porque a parte principal é a amida, correto? Então, agora vocês já conseguem ler bula de remédio. Leiam com muito cuidado, pausadamente, porque agora vocês conseguem identificar as funções orgânicas, né? Então, é assim que as funções mistas, é assim que a gente observa as funções mistas, analisando de uma por uma, para a gente conseguir identificar, tá bom? Geralmente não se pede a nomenclatura, é para você reconhecer quais são as funções que tem aí, tá certo? E aí, vamos ver o uso no cotidiano dessas funções mistas, né? Para vocês reconhecerem. Observem aqui. Por exemplo, esse mesmo composto é um analgésico, que é o paracetamol. O que é analgésico? Ele alivia dores leves a moderadas, né? Como dores de cabeça, dores musculares, uma dor de dente. Ele é antipirético, porque ele reduz a febre. Então, esse composto que nós acabamos de ver, que é o paracetamol, ele reduz a febre. Outra característica, vamos ver se tem. Ele é um medicamento de venda livre, amplamente utilizado em remédios como Tilenol, Dorflex e outros, né? Então, todo mundo já deve ter experimentado esse composto, né? Esse medicamento em casa. Vamos ver um outro composto orgânico aqui, ó. Vanilina, todo mundo já deve ter provado o 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído,
quem é ele? É a essência de baunilha, né? A baunilha, geralmente presente em sorvete. Então, né, aquele cheirinho característico da vanilina, da baunilha, é esse composto aqui. Ele é um benzaldeído, que é tudo isso aqui, ó, benzaldeído, porque é um aldeído, bem aqui tem o hidrogênio, esse aqui é o carbono. Nesse caso aqui, ó, isso daqui é um éter, por isso que ele é chamado de etóxi, e ele está no carbono 3, ó, porque esse é o carbono 1, 2, 3, esse é o carbono 4, e quem é isso aqui? É a hidroxila, representando aí da função do fenol. Então, por isso que é 4-hidroxi, 3-metóxi, benzaldeído. É o nome desse composto, é o nome da essência, né, de baunilha, a vanilina. E aí, a vanilina, ela também é muito utilizada, ou seja, 4-hidroxi, 3-metóxi, benzaldeído, é também muito utilizado no cotidiano como aromatizante, flavorizante, também usado em alimentos, bebidas, perfumes, fragrância, presente também em produtos de higiene, de cosméticos, né? Então, ou seja, as funções mistas, elas são muito importantes, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, vimos aqui as funções mistas. O que a gente vai fazer? Organizar as ideias direitinho para vocês relembrarem como é que a gente identifica as funções mistas. Lembrando, o que é a função mista? São compostos orgânicos, né? Compostos de funções mistas. São compostos orgânicos que apresentam 2 ou mais grupos orgânicos diferentes. Aldeído e cetona, junto, no mesmo composto. Fenol e álcool, junto no mesmo composto. Amina e álcool, juntos no mesmo composto. Ou mais que isso. Isso representa a função mista. E aí, as funções mistas, a gente precisa identificar algumas características para a nomenclatura das funções mistas, né? A primeira coisa é reconhecer, é identificar, analisa com cuidado, olha de uma por uma. E aí, para fazer a nomenclatura, a gente precisa seguir umas regrinhas. Observem novamente quais são as regrinhas de nomenclatura. Tá aí, ó, bem mais claro aqui para vocês. Essa daqui é a prioridade. Qual é a prioridade das funções mistas? É sempre ácido carboxílico, todas as vezes que tiver um ácido carboxílico, ele que vai ser o composto principal. Agora, se tem aí, ó, observem, ácido carboxílico e aldeído, né, o ácido carboxílico. Mas na ausência do ácido carboxílico, se, por exemplo, tiver um aldeído e cetona, observem ali, eu estou falando da tabelinha verde, tá? Se tiver aldeído e cetona, quem é que vai ser? A prioridade, a cadeia principal, o composto, né, que vai se receber como nomenclatura principal, o aldeído. Se tiver aldeído e álcool, o aldeído. O que vai ser o álcool? A ramificação. E se, por exemplo, for o álcool como ramificação, aí ele vai receber o nome de hidroxi. Quando a hidroxila é ramificação, recebe o nome de hidroxi, que nós vimos aqui na nossa aula. Vimos aqui o hidroxibenzaldeído, né? Nós vimos também composto sempre que tiver a palavra hidroxi, quer dizer que ele representa uma ramificação. Quando o composto recebe o nome, a função orgânica recebe o nome, por exemplo, de amino, quer dizer que ele é ramificação. Por exemplo, o aminoácido. O que é um aminoácido? É um composto orgânico que tem um ácido carboxílico e um grupo amina. Como o ácido carboxílico, pela ordem de prioridade, é quem manda na cadeia, então a nomenclatura vai ser do ácido carboxílico como sendo o sufixo, né? Como sendo ali a parte principal, ele que vai mandar na cadeia. Por isso que a amina, ela passa a ser chamada de amino. Então, juntando tudinho, o composto é aminoácido. Vimos carboidrato, que tem aqui o composto que nós vimos com cetona, né? Com álcool. Então, um composto com cetona e álcool. Quando tem cetona e álcool, qual é a nomenclatura? Sempre vai terminar em ona. Por quê? Porque, pela prioridade, a cetona tem prioridade em relação ao álcool. Então, observem bem aqui essa organização, né, para a nomenclatura, função, sufixo e o prefixo, tá bom? Pessoal, então, espero que vocês tenham compreendido. O importante é reconhecer as funções orgânicas. E, para reconhecer essas funções mistas, vocês precisam conhecer todas as funções orgânicas.
tanto dos hidrocarbonetos quanto dos compostos oxigenados e dos compostos nitrogenados. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.